Estamos de volta, hoje falando sobre empregos temporários. Você já se candidatou a uma vaga? Quer ser efetivado? Precisa de dicas? Então participe com a gente. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós. Nosso telefone é 3209-0115. Terminamos o bloco anterior falando do perfil, né? Então, é um assunto que eu acho que rende, né? Que tipo de perfil é mais privilegiado, Tânia, nesse final de ano, para conseguir uma vaga de emprego? Nesse momento, é importante que o profissional, né, demonstre uma alta energia, um entusiasmo, porque essas oportunidades direcionadas ao comércio é um contato direto com o público. É o momento que ele tem para demonstrar, né, vender a sua imagem. Então, uma pessoa que tem uma boa comunicação, um fácil relacionamento, que tenha bom humor, isso é muito importante, é uma época tensa, de muito movimento, e esse profissional tem que ter uma alta energia para poder lidar com isso. Aliás, isso é muito interessante. Outro dia eu passei numa loja, a atendente perguntou para mim assim: o senhor tem bom humor? Eu falei, claro, eu acordo sorrindo. Agora, eu não sei se eu termino o dia sorrindo, hein? E era a noite já. Ok. Cleusa, diante desse perfil que ela colocou, uma pessoa comunicativa, que atrai o comprador e etc., que tem autoestima boa, enfim, você acha que as pessoas deveriam, meses antes, se prepararem, se qualificarem, pensarem nesta ou naquela vaga? Com certeza. Mas entendo também que as pessoas devem ser elas mesmas, não tentarem demonstrar uma característica que elas não possuem, porque isso não vai combinar com o comércio. Então eu penso que é fundamental gostar de trabalhar com pessoas, né? Ser carismática, o sorriso é fundamental no atendimento ao público e saber trabalhar em equipe, é uma característica super importante. Ok, me desculpa se eu repito, mas diga para os nossos telespectadores, o emprego temporário pode ser uma oportunidade verdadeira do primeiro emprego? Com certeza. Os profissionais que se sobressaírem neste trabalho temporário têm sim chance de ser contratado definitivamente, né, efetivado no ano de 2013. Ok, quando nós falamos de perfil, Tânia, você nomeou aí genericamente uma série de questões. Agora, concretamente, no momento de uma entrevista, quais são os pré-requisitos que um candidato deve apresentar? Genericamente, né, algumas empresas desenham esse perfil e buscam identificar algumas qualidades, algumas competências em maior grau do que em outras. Então, de uma forma geral, hoje é importante que, durante uma entrevista, né, o entrevistador, a pessoa que está contratando, sinta um brilho no olhar, o desejo daquele profissional em fazer parte da equipe. Aliás, isso que você falou me chamou muita atenção, porque às vezes a pessoa vai procurar um emprego, mas ela se faz de vítima, coitadinha. Bom, uma pessoa assim não consegue emprego, não, né? O mundo não tem pena, e quem tem pena não ajuda em nada. Na verdade, vamos dizer assim, é preciso puxar a energia lá de onde ela brota, onde ela está, e com essa energia conquistar o espaço, né? Sim, essa pessoa precisa de ter o desejo de conquistar aquela vaga. Muitas vezes elas são levadas a procurar uma oportunidade no comércio por uma necessidade, questão de sobrevivência, precisa de ajudar a família, precisa de pagar estudos e não necessariamente tem um perfil adequado para aquela vaga. Ou então já está com a estima tão comprometida que tirar essa energia, essa força, fica mais difícil. Mas a gente tem, né, até algumas empresas que auxiliam no preparo dessas pessoas para a conquista de um emprego, que é tentar o resgate dessa estima, né, e mostrar um possível horizonte mais assertivo para esses profissionais. Tá certo, olha, eu estou aqui explorando, aproveitando da presença feminina, Gabriel, e você está caladinho. Você falava que em 2007, antes da crise econômica internacional, nós tivemos aí um crescimento enorme com relação aos empregos temporários. E a expectativa é desse ano também que haja um grande crescimento. Em números, você poderia dizer para os nossos telespectadores, para animar o povo a conquistar o emprego temporário? Em números. A maior queixa hoje do empresário é justamente o empenho desse funcionário na loja, que é uma grande dificuldade que ele encontra. Então, 55% dos empresários afirmam que têm intenção de efetivar o trabalho temporário, principalmente em janeiro e fevereiro, que são os momentos de maior efetivação.
Então, a qualificação é sem dúvida importantíssimo para esse funcionário, não só no trabalho temporário, mas como em qualquer momento da vida desse funcionário. Então, aquele funcionário proativo, empenhado e que busque aumentar as vendas e o desenvolvimento da empresa é aquele funcionário que vai ter grandes chances de ser efetivado em janeiro, principalmente. Então, buscar instituições renomadas, por exemplo, o Senac, o Sebrae, para se qualificar, principalmente em vendas, porque a maior demanda por colaboradores nesse momento é justamente vendedores e, em segundo lugar, operadores de caixa. Então, é qualificação mesmo, isso é fundamental para o mercado de trabalho. Pois é, agora me corrija, por favor, tá? Você e a Cleusa. A meu ver, parece-me que há um paradoxo aí. Olha, se as empresas aumentam o seu quadro em até 50%, o comércio aquece no Natal e final de ano, mas chega em janeiro, fevereiro, com IPVA, material escolar, IPTU, não sei o que lá mais, há um desaquecimento do setor, né? E como que essas pessoas vão ser efetivadas? Esse é um dado. Se elas são efetivadas, chegar no próximo ano, suponhamos, uma empresa que tinha 300 funcionários, aumentou para 450. Chega no próximo ano, ela já vai aumentar para 650. Não é um paradoxo nesses números do capitalismo? Bom, hoje o comércio e o setor de serviço é o que vem impulsionando a atividade econômica. São os dois setores hoje dinamizadores da economia, porque a indústria hoje anda um pouco mais de lado, não consegue efetivações e acabam demitindo alguns funcionários. A expectativa para 2013 é bastante positiva. Então, as efetivações acontecem principalmente por isso. E principalmente porque o ano que vem nós vamos ter Copa das Confederações, vamos ter Copa do Mundo 2014. Então, por si só, já é um impulso para o comércio. Então, por isso as expectativas são mais otimistas e positivas para efetivações em 2013. Porque os funcionários são fundamentais para que as vendas e o faturamento das empresas aumentem no próximo ano. Ok, olha, a Tânia estava falando do perfil, Cleusa falando aí de qualidades que a pessoa tem que ter, pré-requisitos, etc. Gabriel, e com relação à qualificação? Por exemplo, para o emprego definitivo, a pessoa tem que ser qualificada, tem que procurar se preparar para aquilo ali. Agora, para um emprego de 30 dias, 20 dias, a pessoa tem que se qualificar também? Isso vem mudando no comércio. Como eu disse, o comércio hoje é mais dinâmico. Anteriormente, o empresário observava basicamente aquele funcionário que estava disposto ao trabalho. Hoje, o empresário já busca funcionários que têm uma experiência, principalmente em vendas, ou que não têm experiência, mas que têm uma escolaridade. Isso vem mudando no comércio, então é sim fundamental qualificação para o trabalho temporário. Tá. Na Itapuã Calçados, vocês olham essa qualificação ou vocês preparam os candidatos assim que eles chegam na empresa? Nós preparamos. Os contratados, né, ficam no mínimo 15 dias fazendo um treinamento teórico e prático. Porque passou-se aquela época que as pessoas não tinham uma qualificação e iam trabalhar no comércio. Hoje o varejo ele é super exigente, então não tem espaço para amadorismo. E as empresas precisam realmente qualificar os funcionários, então nós qualificamos. Ok. Tânia, como que o candidato deve preparar o seu currículo? Dê algumas dicas. O que deve ter no currículo? Como que é isso? O currículo, ele é a porta de entrada para uma oportunidade. Tem que ter foto? Não necessariamente. Né? O currículo ele deve conter sucintamente os principais dados sobre esse colaborador. Não é necessário mais número de documentos. É importante que ele descreva a sua experiência, né, de uma forma sucinta, colocando as suas principais habilidades, o seu objetivo, né, com relação àquela oportunidade. E esse currículo ele tem que ter claramente os locais pelos quais essa pessoa já passou, se ela já tem alguma experiência, conter escolaridade, principalmente visar o seu objetivo, enquanto profissional que está buscando aquela oportunidade. Agora, no currículo é preciso dizer sempre a verdade, né? Sem dúvida. Nada para querer passar uma imagem. Sem dúvida. O currículo, né, algumas pessoas colocam, né, umas mentirinhas inocentes no currículo, aumentando o tempo de experiência ou algumas habilidades que ele não possui, algumas vivências. E hoje a gente sabe, com as redes sociais, é muito fácil você pesquisar um pouco mais sobre a vida, né, sobre o percurso, não só profissional, mas a vida pessoal dessa pessoa. Agora, com relação a isso tudo, eu queria ouvir a Cleusa também. Eu acho que é um paradoxo, né? Às vezes a empresa quer a pessoa com experiência, mas ela, para ter experiência, ela tem que ter o primeiro emprego. Como que é isso, Cleusa? Não, é o Como que você vê isso? Eu vejo dessa forma. Como que a pessoa vai ter experiência se ela não tiver uma primeira oportunidade?
Então, nós buscamos pessoas do primeiro emprego, qualificamos, e quando o senhor fez a pergunta, mas não é um paradoxo, porque janeiro e fevereiro são meses que há pouca procura, né? Pouca demanda no comércio. Mas são meses justamente que nós aproveitamos para dar férias para o nosso quadro efetivo, né? E como Itapuã está no plano de expansão de lojas, estamos abrindo várias lojas. Só esse ano abriu no bairro Padre Eustáquio, né? Não vou fazer publicidade, mas várias lojas. Existe também um planejamento para 2013. Então, aquele profissional que for comprometido com os pilares da empresa, que oferecer uma boa performance em relação à meta, que tiver um bom convívio em equipe, nós aproveitamos esse profissional. A gente não devolve ele para o mercado, nós efetivamos. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar com a gente, seja pelas redes sociais, pelo e-mail ou pelo nosso telefone interativo, 3209-0115. Até daqui a pouco.